Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Bruno Wesley, estou aqui para apresentar o Ponto Certo, o sistema que eu desenvolvi juntamente com meus colegas Felipe Fernandes, Leonardo Andrade e Renan Aguiar. O Ponto Certo se trata de um sistema web de controle de ponto, registro de pontos, controle de horas trabalhadas, né? Essa apresentação se trata de um pitch de negócios de como o nosso sistema pode ser comercializado, né? Qual modelo de negócio pode ser seguido, as oportunidades que ele tenta aproveitar e como ele pode ser comercializado. Nossa apresentação vai ser dividida em 4 etapas. Primeiramente é o problema e a oportunidade, depois a solução, o modelo de negócio público-alvo e depois a viabilidade, tecnologia e quais seriam os nossos próximos passos. Então, sem mais delongas, vamos lá. Hoje eu vou falar sobre um problema que motivou a criação da nossa ferramenta, o ponto certo, e como ela se encaixa em uma grande oportunidade no mercado. Atualmente, muitas pequenas e médias empresas usam métodos à mão para marcar o ponto. Isso inclui fazer planilhas, papéis ou até mesmo e-mails. O problema desses métodos é que são pouco confiáveis. Eles estão sujeitos a erros humanos, o que facilita fraude e dificulta o controle dessa parte pelo setor do RH. Por outro lado, as soluções digitais que já existem são, a sua maioria, muito caras e complexas, voltadas para grandes empresas, basicamente, o que deixa pequenas e médias empresas sem opções viáveis. Com isso, atrasos, registros errados, perda de dados se torna comum. Isso impacta diretamente a produtividade e a confiança entre a empresa e seus colaboradores. E nesse cenário surge uma oportunidade. A gente está vivendo numa era digital, em que as empresas estão cada vez mais interessadas em soluções online simples e seguras. Existe uma alta demanda por ferramentas acessíveis que resolvam problemas de uma forma prática e fácil, especialmente se os trabalhos forem híbridos ou remotos, que se tornaram cada vez mais comuns nos dias de hoje. Esse nicho de mercado, formado principalmente por pequenas empresas que não têm um sistema eficiente, é pouco explorado e tem um enorme potencial. A nossa proposta como ponto certo é justamente preencher essa lacuna e oferecer um sistema de controle de ponto online fácil de usar, com um custo acessível e que atenda às necessidades reais dessas empresas. Então, tentando aproveitar essas oportunidades e esses problemas, nós criamos o ponto certo. Ponto certo é a resposta, é a solução para essas oportunidades. E falando basicamente do sistema, se trata de um app web de controle de pontos simples, prático e seguro. Nós focamos nesse ponto muito forte, na praticidade de ter um design muito claro, muito prático, onde as pessoas conseguem se situar de forma muito intuitiva. Falando das funcionalidades, a gente adicionou um foco no login com usuário e senha seguro, para a gente garantir que a pessoa que está acessando, que está registrando ponto é ela mesma. Também tem a funcionalidade principal, que seria o registro de ponto, com data e hora. Também adicionamos uma captura de geolocalização para saber de onde o colaborador está fazendo esse registro. Temos também a funcionalidade de visualização de registro da equipe, ferramenta importante para a gente ter as informações, captar a parte mais administrativa, né, a parte do RH, ter todo esse relatório e saber de como a equipe está funcionando, como os colaboradores estão se comportando em relação a horas trabalhadas, né? Além disso, também é importante a gente adicionar uma solicitação de ajuste ao administrador. Então, uma pessoa vai utilizar seu banco de horas, ou então precisou dar um atestado, ou então simplesmente esqueceu o ponto. Isso acontece também. Então, é importante ele ter essa maleabilidade para fazer ajustes, né? Os diferenciais do nosso sistema, a gente quis trazer a garantia da segurança e do suporte constante, né, para gerar o resultado que o usuário realmente necessita, né,
garantir que ele está preenchendo a lacuna que tem no mercado. Então a gente focou muito na interface intuitiva e responsiva, ser tudo muito claro, muito simples. Também optamos fazer um sistema 100% web. Isso facilita muito na implementação do sistema, que é somente abrir no navegador e está funcionando, não tem muito o que configurar além disso. E também ele se torna ideal para equipes pequenas, né, de pequenos negócios, mas isso não exclui a possibilidade dele ser escalável e também garantir a necessidade para equipes maiores, né? Trazendo agora as prévias, né, das telas finais, né, de como ele vai funcionar no seu modelo final. Essa aqui é a tela de login, então trazendo esse design mais moderno, mais prático, direto ao ponto. Igualmente, também na tela de registro, que é a tela principal, quando a colaborador, o usuário, ele faz seu login, ele dá de cara com essa tela que já tem tudo, quase tudo que ele precisa, né? Tem um horário, o dia, o botão para registrar, o ponto, que é a nossa funcionalidade principal, e além disso, algumas informações importantes, como últimos registros, quanto tempo que falta da jornada diária dele, ou quanto tempo que ele tem no banco de horas. Além disso, ele pode acessar seu histórico para ver algumas informações mais detalhadas sobre os dias, quantas horas ele fez a mais, quantas horas está faltando em determinado dia, e se ele já fez alguma solicitação num dia específico. Além disso, né, falando de solicitação, essa é a tela de solicitação de ajuste, que a pessoa pode conseguir adicionar algum registro, caso ela tenha esquecido, ou então adicionar algum arquivo, alguma foto, por exemplo, de atestado, ou algo do tipo. Bom, quanto ao modelo de negócio e público-alvo, nosso público-alvo seriam pequenas e médias empresas, algumas cooperativas, startups e setores que necessitam de funcionalidades adaptáveis à jornada, né? Por exemplo, a área da saúde, segurança, que tem modelos de plantão, né? Pessoas que trabalham com modelos de plantão. Então, esse seria o nosso objetivo, atingir essas pequenas e médias empresas e principalmente setores que precisam de controle de jornada personalizado. Nossa proposta de valor é aumentar a eficiência e reduzir os custos, eliminando trabalhos manuais e erros, que é aquele velho trabalho de conferência manual de ponto, folha de ponto, assinatura ou cartão de ponto também. A gente propõe também uma gestão simplificada do ponto eletrônico com ferramentas personalizadas, então o próprio usuário ele pode ter acesso ao seu ponto, pode fazer uma edição que será aceita pelo superior e também elimina a necessidade de ter aquele equipamento de ponto que necessita de manutenção, muitas vezes a empresa tem que pagar por ele ou tem que disponibilizar um ponto de energia, um ponto de internet, então a gestão fica bem mais simplificada, sendo implementada tanto online quanto por aplicativos. E também a flexibilidade na gestão para funcionários remotos, híbridos ou externos, que é essa questão de não ter necessidade de ter mais um ponto físico para registro nas empresas. Qualquer funcionário de qualquer lugar pode fazer esse registro de ponto. Então, se o funcionário saiba fazer algum trabalho externo ou esteja em alguma viagem, mesmo assim ele consegue manter o controle do ponto dele. O nosso modelo de negócios é vender via lojas de aplicativos, né, e vendas direta. As lojas de aplicativos seriam a versão freemium, que é uma versão gratuita, com opções de assinatura pelo número de funcionários, por exemplo, a partir de 5, a partir de 10, 15, até acima de 100. Seriam planos pagos mensalmente, como falei, pelo número dos colaboradores ou recursos extras, né? Se a empresa solicitar, quanto mais recursos a empresa solicitar, maior vai ser o valor, né, da assinatura. E também tem um potencial de parcerias com outras empresas, principalmente de recursos humanos. A gente tem a opção de a empresa solicitar o ponto certo que seja uma cópia dela, então ela passa a ter um suporte especializado e toda a personalização do ponto certo será feita para a empresa. Aqui apresentar um pouco do que foi desenvolvido no nosso Model Canvas, pelos parceiros-chave, atividades-chave, propostas de valor, que seriam esses benefícios, né, de implementar o ponto certo, o relacionamento com o cliente, nosso segmento do mercado.
Aqui a parte do estrutura de custos, a nossos canais de venda, né, que seja a loja de aplicativo, uma página web e a nossa equipe técnica, né, que já está formada e teria só um aumento para viabilizar esse negócio. Olá, meu nome é Renan e hoje eu vou apresentar a parte do projeto que envolve a viabilidade técnica e os próximos passos da aplicação. E a gente vai começar falando das tecnologias utilizadas. No front-end usamos React, garantindo uma interface moderna e responsiva. No back-end utilizamos ASP.NET Core, uma tecnologia robusta e segura para APIs. O banco de dados escolhidos foi o SQL Server, por sua integridade com o ASP.NET, mas poderá ser modificado dependendo da aplicação e do projeto. Né? E em relação à infraestrutura, a aplicação está totalmente hospedada na nuvem, em um ambiente seguro e escalável, preparado para crescer conforme o número de usuários e funcionalidades. Né? Então, conforme esse número vai aumentando, podemos também aumentar o número de usuários na nuvem, sem que seja preciso comprar novos equipamentos de servidores e etc. A validação do sistema foi feita inicialmente com testes da equipe de desenvolvimento e depois com feedbacks de usuários em testes controlados, garantindo que as funcionalidades essenciais funcionem como esperado. Os próximos passos incluem melhorias importantes, como sistema de documentação para validação de atestados, cadastro de usuários feito por gerentes ou colaboradores responsáveis escolhidos pela própria empresa, cálculo de banco de horas trabalhadas, solicitações de férias, agenda de jornada de trabalho com feriados e eventos, geração de relatórios que ajudem a empresa na tomada de decisões. Além disso, outras funcionalidades poderão ser adicionadas conforme a necessidade de cada cliente. Nossa estratégia de lançamento envolve a publicação de uma versão beta contendo as funcionalidades essenciais. Com isso, podemos obter feedback direto dos usuários, o que ajuda a guiar futuras atualizações de forma mais assertiva. E, por fim, nossa visão futura para o projeto é a expansão da aplicação com integrações com sistemas de folha de pagamento, cálculo de rescisões, geração de gráficos e relatórios personalizados, entre outras possibilidades que agreguem ainda mais valor à empresa contratante. Então, será discutido com a própria empresa contratante. Obrigado. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado da apresentação. Fizemos esse projeto com muita dedicação e queria agradecer a sua atenção até aqui. Muito obrigado.